furacão, bem-vindos além das pirâmides, bem-vindo às notícias do Egito. Pois é, esta semana não está nada fácil. Começamos com aquelas terríveis imagens e notícias do furacão que assolou a Líbia, logo após o terremoto ali no Marrocos. O norte de África foi bastante atingido. 74 pessoas de uma aldeia egípcia estavam entre as vítimas das inundações na Líbia. As pessoas da aldeia Al-Sharif, no centro da província de Beni Suef, revelaram que acordaram na manhã de terça-feira com a notícia de que 74 dos aldeões haviam falecido e estavam desaparecidos no devastador furacão Daniel, que atingiu toda a cidade líbia de Derna. Cerca de 3.000 aldeões trabalham na Líbia com diferentes profissões já fazia anos. Todos eles são parentes e primos, acrescentando que entre as vítimas estavam 3 irmãos e 7 membros de uma mesma família. A Líbia foi atingida por um forte furacão que matou mais de 2.000 pessoas. Neste momento, fala-se em 11.000 perdas, além de centenas de pessoas que estão então desaparecidas. As autoridades líbias enviaram os corpos de 145 egípcios que faleceram neste furacão. Foram todos enviados para a fronteira da Líbia e o Egito e depois transportados através de aviões militares. Os corpos dos egípcios chegaram ao necrotério de Tobruk e os procedimentos para devolvê-los então ao Egito, às suas famílias, através do porto de Salum, foram finalizados. O porto de Salum é onde Mustafa também faz toda essa área das emergências e estava disponibilizando já ambulâncias para buscar os corpos, mas o governo decidiu fazer esse transporte, por ser uma grande quantidade, em aviões. Então o Egito decidiu abrir uma ponte aérea para transportar apoio logístico, começando com o envio de 3 aeronaves militares, transportando materiais médicos e alimentícios e 25 equipes de resgate equipadas com todo o equipamento técnico necessário, além de aeronaves para realizar a evacuação médica de combatentes e pessoas feridas durante a passagem do furacão. O presidente decretou então 3 dias de luta oficial aqui no Egito. Um fenômeno estranho perturbou os visitantes da costa na província de Porto Said, no norte do Egito, onde a água do mar ficou verde, causando grande preocupação. Os turistas e as praias vizinhas da província de Porto Said ficaram muito surpresos com a mudança da água do mar para verde claro, às vezes em outras áreas para a cor verde escura, o que causou pânico e ansiedade. De acordo com o comunicado emitido então pela faculdade, a área da praia do leste de Porto Said foi então exposta de frente ali ao clube de pesca do leste, até o clube de polícia. Tudo esse fenômeno ocorreu ali, foi uma exposição bem longa na costa toda, de uma súbita coleta de algas verdes, geralmente devido a altas temperaturas, o aumento de nutrientes orgânicos, o aumento da intensidade das correntes marinhas e outras coisas mais, causou esse aceleramento aí na produção de algas verdes. A faculdade explicou em seu relatório que esses fatores têm sido contínuos desde os últimos anos e nesses últimos dias aconteceu porque levou à chegada desses aglomerados verdes de algas à faixa costeira de alguns metros de largura, variando de 5 a 20 metros, enfatizando que a área dessas comunidades varia de acordo com a intensidade das correntes marítimas. A faculdade acrescentou que também foi observado que as ondas do mar expelem essas algas nas areias da praia e depois são gradualmente expostas à seca e à morte. Ou seja, elas vão parar ao mar e elas acabam secando e morrendo ali, né, essas alguinhas. Enfatizando que com o tempo elas desaparecem devido à inadequação das condições da praia e ao aumento da temperatura da água, são eliminadas pela própria praia. E em seguida elas estão destinadas a serem diretamente expostas ao sol, à seca e à morte, né? Então essas alguinhas soltam-se do mar e elas vão parar a praia e acabam secando, não é? Como eu já mostrei até aqui na praia de Matru também acontece com umas algas mais escuras.
A faculdade confirmou que esse fenômeno é muito seguro e não indica a presença de nenhum poluente, observando que isso foi comprovado por testes e medições ali no local, e em seguida foram feitas análises laboratoriais também das amostras retiradas da água e do seu conteúdo de algas, das algas suspensas na área costeira. A faculdade concluiu que, em sua declaração, dizendo é provável que o fenômeno persista por alguns dias e depois desapareça. Um crime hediondo no Egito, ele pega e tira a vida de sua irmã em plena rua, em protesto contra o noivado dela. As investigações provaram que o algoz era o seu próprio irmão e ele tirou a vida de sua irmã só porque não gostava do noivo, porque achava que ela queria se casar contra o consentimento dele. Pois é, alguns aqui se sobrepõem até ao próprio pai, alguns irmãos. Testemunhas oculares revelaram que 2 pessoas estavam andando de motocicleta e pararam a menina enquanto ela estava caminhando pela rua em frente ali a uma mesquita na sua região e com golpes de arma branca no pescoço atingiu fatalmente e depois fugiram. Os serviços de segurança da província de Port Said, as autoridades então conseguiram prender o primeiro acusado e através dele depois logo a seguir o segundo também. As investigações revelaram que o algoz era então o irmão da garota, chamado Mohamed Nabil, e a sua irmã chamada Farida, de 24 anos, ela foi massacrada. Só porque o seu irmão não queria que ela se casasse com aquele noivo escolhido por ela. Acontece que a garota trabalhava então em uma loja onde vendia e alugava vestidos de noiva. E em uma das aldeias turísticas ali de Port Said. E ela teve uma história com esse rapaz. Conheceu ele, gostou dele, ele pediu a mão dela em casamento e ela aceitou. E, pelos vistos, ela também comunicou à família. E culminou, então, a anunciar o seu noivado, mas o irmão não gostou. Enquanto as investigações revelaram, então, que o irmão rejeitou esse noivado e exigiu que ele fosse dissolvido, mas ela se recusou e, portanto, ele decidiu se livrar da irmã. De acordo com as investigações, o algoz preparou uma arma branca e com um amigo acusado, o segundo acusado, em uma moto, ele golpeou a irmã enquanto ela estava ali passeando na rua e eles fugiram logo de seguida. Foi desferida a ela um golpe profundo na região do pescoço e no coração, o que foi a causa da sua morte. Um egípcio idoso também acaba com a vida de 2 irmãos, filhos de seu vizinho, por um motivo completamente banal. Eles brincavam na rua em frente à sua casa e isso incomodou o vizinho já com uma certa idade. Tudo começou então quando a delegacia então, de Belbis recebeu uma comunicação de um trabalhador chamado o Sr. Hassan, o pai dos meninos, se queixando do desaparecimento dessas 2 crianças. Rahim, 6 anos, e Islam, de 5 anos. Eles brincavam em frente à casa deles e desse vizinho quando tudo aconteceu. Uma semana depois, os próprios pais encontraram os corpos das 2 crianças, abraçados em avançado estado de decomposição, nas águas do canal do rio Kafr Abu Negm, no centro de Abu Hamed. E depois que foram recuperados da água, eles foram então identificados pelos próprios pais. Serviços de segurança mostraram que por trás dessa prática horrível estava Mohamed, de 65 anos, um funcionário aposentado, e o seu filho Khalid, de 33 anos, olhem só. E que o primeiro acusado, ou seja, o senhorzinho, atraiu as crianças e as sufocou até que elas sucumbissem. Pegou nos 2 corpos e o descartou nas águas do canal do rio, em Ismailia. Pois é, os 2 acusados então foram presos e confrontados, o primeiro com o segundo. Eles acabaram admitindo que, devido ao hábito das 2 crianças se divertirem na frente da sua casa, começou a dizer que as crianças insultavam, jogavam pedras e que ele pegou as crianças, agrediu, batendo neles e estrangulando com a mão. O seu filho ajudou e colocou os corpos dentro de um móvel de plástico, transportou-os usando uma motocicleta tipo tuk-tuk, conduzindo então até o local do descarte. E também descartou o celular, jogando também nesses riachos.
Os corpos foram liberados então para o enterro após a averiguação da medicina forense e os acusados seguem presos, aguardando o julgamento. Uma mulher matou seu marido cego com 6 golpes por causa de disputas familiares, e várias brigas. Os detetives do Departamento de Polícia de Al-Marad, no Cairo, ouviram as declarações da acusada, que confessou o assassinato de seu marido após uma briga. Após uma forte pancada na cabeça, ela golpeou até que ele desfaleceu. A acusada acrescentou que depois de cometer esse ato, ela pensou numa maneira de se livrar do corpo e ela relatou que colocou dentro do quarto, debaixo da cama, por 2 dias, enrolado num cobertor, e colocou o ventilador no seu corpo para que o cheiro não se mostrasse tão intenso. Mas 2 dias depois o cheiro começou a aparecer e a aumentar, e decidiu então se livrar e descartá-lo, descendo ele pela escada da casa. Pois é, o corpo do jovem era um cego de 39 anos, seu esposo, que perdeu a sua vida com 6 golpes. Foi encontrado através das investigações, então, e descobriu-se que o autor era a própria esposa, e ela segue hoje presa e aguarda o julgamento. Tá ficando diário, não é? O fenômeno do colapso imobiliário continua no Egito. Outra propriedade entrou em colapso nas primeiras horas da manhã de domingo no bairro de Al-Omrania, na província de Gizeh, no sul do Cairo. As autoridades imediatamente chegaram ao local e começaram as buscas pelos desaparecidos. A propriedade desmoronou na frente de uma propriedade onde estava uma mulher na sacada, na varanda da sua casa. Era uma propriedade em frente à outra e uma moça estava na varanda. E ela, no justo momento em que a propriedade de frente desmoronou, as autoridades conseguiram recuperar o corpo da mulher, que se chamava Amal Khalid Younis. Ela tinha apenas 21 anos e as autoridades seguem então conduzindo uma investigação para descobrir a causa deste acidente, mais um que envolve as propriedades do Cairo. Recentemente, as províncias do Cairo, Alexandria, Giza, Beni Suef e Ismailia também testemunharam o colapso de imóveis. Então, o governo egípcio começou a tomar novas medidas para enfrentar o fenômeno, incluindo a emissão de novas leis de construção e a numeração das propriedades com número nacional verificado para saber o status de cada propriedade. Separadamente, um estudo do Centro Egípcio para o Direito à Habitação revelou que há cerca de 1.400.000 propriedades prestes a desabar no nível da província do Cairo, que é onde tem a maior percentagem de propriedades que recebem essas decisões até de demolição. Mas eles às vezes não cumprem as ordens do governo, não é verdade? Enquanto as estatísticas revelam que também há 7 milhões de propriedades que violam as regras no Egito. 2.184.000 violações só nos últimos anos. Por isso é que os prédios estão caindo. Perguntam-se vocês lembram-se daquele caso da mãe que cozinhou e degustou o seu próprio filho? Pois é. Teve uma outra audiência, porque foi pedido exames psiquiátricos e a acusada então alegou que ela estava sujeita à bruxaria, e por causa de toda essa bruxaria que levou ela a cometer esse crime hediondo. E o resultado da medicina foi que ela não estava psicologicamente doente ou afetada. A própria mãe da acusada disse ao tribunal que ela não sofria de nenhuma loucura, nem epilepsia, nem de nada, apenas sofria de obras de magia negra. Ela também alegou que ao consultar o tal do Sheikh, lembram, sobre esse assunto de bruxaria, que ele afirmou que ela tinha que fazer algo muito grande para se livrar de toda essa magia. E ela disse que, após ela ter cometido o ato, ela se sentiu muito melhor. Descobriu-se nas investigações iniciais que a mulher estava separada então do marido há 3 anos, para vocês que não conhecem o caso, que ela tirou então a vida de seu filho de 5 anos dentro da própria casa em Facos. Após exames então psiquiátricos, foi declarado que a acusada tem plena consciência do que fez e não sofre de qualquer perturbação mental que a impossibilite de cumprir pena. Portanto, segue-se para o julgamento e vocês já sabem em que vamos terminar, não é?
Cerca de uma semana, então, após o furacão Daniel, que deixou um desastre humanitário então na Líbia, com mais de milhares de vítimas e pessoas desaparecidas, tem havido muita conversa aqui no Egito nas últimas horas sobre uma tal tempestade se aproximando aqui do Egito, que já havia acontecido lá em 2020 e causado vários desastres sucessivos. A autoridade meteorológica egípcia informou que a tempestade Dragão, sim, foi assim que ela foi chamada, deve retornar ao Egito nos próximos dias do outono. Oh, meu Deus! Um membro do Centro da Mídia sobre a autoridade meteorológica, Manar Hanem, diz que não é possível prever no próximo período se a tempestade retornará ao Egito ou não. Mas com o início do outono, ocorre a separação aí de flutuações climáticas. Espera-se que outras tempestades climáticas ocorram como resultado do aquecimento global e das mudanças climáticas que causam essa radicalização climática. De acordo com os meteorologistas, a tempestade do Dragão, como resultado da próxima depressão quente da Líbia, ocorre durante o outono no deserto do Saara e as subsequentes diferentes flutuações climáticas, com uma depressão fria também vindo do sul da Europa, no mar Mediterrâneo, leva então a uma diminuição nas temperaturas, além da proliferação de nuvens altas e médias que podem levar sim a chuvas em grandes quantidades e vários desastres ambientais. Esse nome dragão deve-se à forma da depressão do ar que aparece em forma de dragão nos mapas, que é descrita pelos pioneiros dos sites das redes sociais e conhecidas na mídia por esse nome. Como vocês sabem, depois, como tem a forma de um dragão, depois lança-se para as mídias já com esse nome. O outono e o início do inverno geralmente experimentam mudanças atmosféricas perceptíveis como resultado de depressões atmosféricas médias. Pela primeira vez em 70 anos, a comunidade judaica celebra no Egito o Ano Novo Judaico. Pois é, mas eles não eram inimigos? A chefe da comunidade judaica, Magda Harum, também apareceu num discurso durante a cerimônia na frente de dezenas de membros do judaísmo no Egito. A maioria dos judeus deixou o Egito permanentemente após a Guerra do Suez e o Triple Inflay de 1956. E a sua migração do Egito aumentou após o escândalo Lavon de 1955. Tudo começou ali naquela guerra quando Israel tomou o Monte Sinai. Naqueles anos, o número de judeus no Egito era de cerca de 145 mil. Eles acabaram saindo também por causa dos sionistas, né, essa organização que os levou e todo o seu dinheiro junto para a França, Itália e depois então para a Palestina de volta, não é? Deixando apenas dezenas de pessoas, a maioria das quais viviam então como marinheiros judeus na área de Musqui, no Cairo. Os judeus deixaram para trás no Egito uma série de templos construídos durante os séculos 19 e 20, especificamente com a imigração de judeus para o Egito, com o incentivo de Muhammad Ali, ali na época do islamismo, onde desfrutaram aqui de um reinado do Khedive, o Khedive Ismail deu todos os privilégios a estrangeiros e o desenvolvimento econômico foi a principal atração da vinda dos judeus para cá. De acordo com o censo populacional, em 1917, o número de membros da comunidade judaica no Egito chegou a 60 mil. Anos atrás, o governo egípcio estava interessado em desenvolver e restaurar templos judaicos como locais históricos e santuários, que deveria ser interessante para o turismo. No início deste mês, o primeiro-ministro aqui do Egito, na presença dos ministros do turismo e da antiguidade e desenvolvimento local e do governador do Cairo, inaugurou o templo judaico de Ben Ezra. Depois de concluir o seu projeto de restauração, o templo Ben Ezra, o templo é uma das sinagogas mais importantes e antigas do Egito, como foi estabelecido no século 12 depois de Cristo. E ali depois, 6 anos aí depois da implementação do islamismo. E essa sinagoga inclui os tesouros de livros relacionados aos costumes e tradições dos judeus e a sua vida aqui no Egito.
Ahmed Issa, ministro do Turismo e Antiguidades, disse que o projeto de restauração do templo inclui trabalhos meticulosos de restaurações arquitetônicas, bem como reparar e afastar o perigo dos telhados dos templos, isolar superfícies com os melhores métodos de isolamento, limpar e processar todas as pedras, recoordenar o local da maneira mais apropriada que permita a visibilidade do impacto na vida das pessoas sobre a vida dos judeus naquela época. Ele também disse que o templo abriga os documentos Ginza para judeus no Egito, uma coleção de livros e rolos e seus papéis que são próprios da religião e são de interesse para estudiosos e pesquisadores interessados na vida social dos judeus por aqui. Eles apontaram que o templo é atribuído a Abraham ibn Ezra no século XII depois de Cristo e foi reconstruído no século XIX e hoje está aí, aberto ao público. Depois que uma cidadã egípcia realizou um teste genético através de uma empresa especializada nesse assunto, em maio passado, revelando a sua compatibilidade com os genes das múmias faraônicas e a extensão da sua linhagem para lá para a Idade Média, outros 3 jovens resolveram realizar testes semelhantes e também revelaram resultados muito iguais. O pesquisador Mohamed Abdelhadi, pesquisador em genética e história, é responsável por essa iniciativa, Age Origins, para introduzir as origens dos egípcios cientificamente. Há resultados que ainda confirmam as mesmas conclusões, que há muito foram mencionadas por especialistas e cientistas sobre o contato dos egípcios com os seus ancestrais dos faraós e sua afiliação com eles, incluindo finalmente agora 3 casos. Todos eles são cidadãos do Alto Egito, ou seja, para o sul. Ele disse que o primeiro resultado de um jovem chamado Mohamed Hama, de Soheg, que reside agora nos Estados Unidos, ele queria explorar as suas origens e mostrou a sua aparência em uma linha paterna cientificamente conhecida como o Y-cromossomo, a patrilina do Y-DNA, que traça a prole da origem em termos de linhagem ancestral. Ele apontou que o exame mostrou que pertence a uma dinastia generalizada e bem conhecida dentro dos atuais testes egípcios e antigos. O pesquisador informou que o segundo caso é um cidadão egípcio chamado Magdi, de uma família no Cairo, e que também tem suas raízes na província de Soheg, no sul do país. Atualmente ele reside fora do Egito e revelou que pertencia também a origens faraônicas em aproximadamente 70%, com origens árabes de cerca de 12% e também origens africanas em 10%, o que reflete o contato dos egípcios com os países vizinhos, com a sobrevivência das origens párias egípcias faraônicas. No terceiro caso, foi provada uma coesão entre o povo do Egito e o seu ramo social, não importa quão diferentes sejam as regiões, e que para uma mulher copta egípcia, Mariane Nassif, da cidade de que também vive no exterior, ele afirmou que as origens genéticas de Mariane remontam a 92% das múmias antigas, pois o seu resultado representa uma grande semelhança com a pelve genética egípcia, e desta vez através do exame de DNA autossômico das origens genéticas dos ancestrais ao longo de gerações. Vale ressaltar que a cidadã egípcia Trivana Basili, que está na Austrália, que também descobriu que ela pertence geneticamente à antiga bacia faraônica egípcia da era Sauian, onde ela é semelhante em características e genes e em uma grande proporção de conformidade então com os antigos egípcios, sem qualquer outras origens, apenas com os antepassados realmente faraônicos, que é uma extensão direta das múmias da era Saui. Trifina disse na época das declarações anteriores que a sua conformidade com as múmias era equivalente a 100% origens egípcias antigas, com uma diferença apenas de 0,029, que seriam de outras origens estrangeiras ou até mesmo africanas.
ela confirmou que está orgulhosa de ter alcançado esse resultado, expressando seu orgulho de ser 100% afiliada aos antigos egípcios. Pois é, nós temos aqui seguidores egípcios e que até estão nos Estados Unidos. Vão lá, pessoal, fazer o seu exame genético para ver a vossa origem genética. Depois contem aí nos comentários. Um abraço, fiquem com Deus, uma boa semana para todos. E foram essas as principais notícias desta semana. Fui!